Amados irmãos, nós vamos prosseguir nas nossas meditações, como temos feito no livro do Êxodo. Temos parado para olhar esse livro tão precioso que narra a história do resgate do povo de Deus no Egito, mas não só o resgate deles, mas instruções preciosas ao longo do livro vão, podemos dizer, sendo apresentada a nós pelo escritor desse livro. E a leitura que nós vamos fazer nessa noite, ela vai nos enriquecer falando de um casal, naqueles dias lá no Egito, um casal com firmes propósitos de formar uma família. Podemos dizer, um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, com o firme propósito de formar uma família. E eu quero dizer, viver para a glória de Deus. Um casal desejando viver para a glória de Deus. É isso que nós vamos olhar, as instruções nós vamos receber através dessa família, através desse casal, Arão e Joquebede, a preciosidade, como nós somos instruídos através da vida de pessoas. E quero dizer, irmãos, que eu falei de figuras preciosas que nós podemos aplicar na vida da igreja local, como Deus está interessado em ter famílias, aqui na terra, em ter, me permita dizer, casais que na semelhança de Arão e Joquebede, de Áquila e Priscila, e de tantos mais que se propuseram viver para a glória de Deus. Nós vamos ler então a palavra de Deus. E foi um homem na casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e revestiu com barro e betume, e pondo nele o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela mar do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias, que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, e eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual a adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Ainda quero citar para nós um versículo que está no livro de Atos. Diz assim a palavra de Deus em Atos 7, verso 20. E esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Nós queremos olhar para esse texto tão precioso. Um casal unindo-se em laços de matrimônio ou casamento naqueles dias no Egito.
Eu tenho falado do Egito como figura do mundo. Parece estranho. Eles estavam sob dura perseguição, ou melhor, escravidão, humilhação, prostração, talvez vivendo só com as coisas básicas. Mas estamos olhando aqui um casal constituindo-se em família. Com certeza havia plena aprovação da parte das famílias, tanto de Arão como de Joquebede. Eles estão construindo uma família na mesma tribo. Não deixaram as suas tribos. Havia as prescrições da parte de Deus que assim fosse, as uniões naqueles dias, cada tribo se unindo com os da sua própria tribo. Eu estou pensando, eles estavam, podemos dizer, tendo consentimento da parte dos pais de Arão e Joquebede. Uma família está sendo formada com amplos consentimentos de ambos os lados. Eu estou pensando nessas escolhas, tanto de Arão como Joquebede. O nome Arão quer dizer povo elevado. O nome Joquebede, nós temos, podemos dizer, esse primeiro nome nos trazendo a ideia de Jeová no seu nome. Quero pensar o que leva de fato um jovem, um rapaz, ao interessar-se por uma moça, e que leva uma moça a interessar-se por um rapaz. Será que essas qualidades espirituais, será que de fato elas são as coisas essenciais? Será que de fato Arão estava olhando para Joquebede e vendo nela as belezas desse Deus Jeová, a beleza desse Deus triuno, a beleza desse Deus Criador? E creio que também, da mesma forma, Joquebede olhando para a vida de Arão. É interessante que eles eram, podemos dizer, parentes, embora sendo de uma mesma tribo, eram parentes, tinham esse parentesco, mas quero continuar pensando uma família se unindo para a glória de Deus, sendo constituída uma família. Deus está interessado nesses dias em formar famílias, em constituir casamentos para a glória dele, casamentos que venham honrar o seu nome, casamentos que de fato possam ser unicamente para a glória de Deus. E nós estamos olhando aqui, embora o texto desse momento não fala de Arão e nem de Miriam, o escritor não está mencionando aqui, mas o primeiro filho que nasce aqui não é o Moisés. Eles já têm, podemos dizer, filhos, mesmo antes do texto aqui mencionar de Moisés. Nós sabemos que eles têm um filho cujo nome é Arão. Nós sabemos que a Miriam também, ela já havia nascido
Nós estamos pensando então nesse grande propósito de Deus, nesses dias, como de fato eles foram escondidos, como de fato eles foram, podemos dizer, por Deus. Olha bem o que diz aqui a palavra de Deus em Números, capítulo 26, o versículo 58 e 59. Essas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas e a família dos Hebronitas, e as famílias dos Malitas, a família dos Musitas e as famílias dos Coeritas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão e Moisés, Miriam, irmã deles. Então era só para trazer a nossa memória que o escritor aqui ele não detalha. Ele fala que foi um homem da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi. Nós estamos então vendo aqui uma família sendo constituída no Egito, na contramão do mundo, na contramão daquela sociedade. Eu tenho pensado quais eram talvez o que eles de fato podiam possuir, o que eles tinham, estavam debaixo da escravidão. Estavam escravos no Egito. Eu estou pensando assim, até a nível de bens, de posses. Talvez não fossem muita coisa. Talvez uma tenda. Talvez um lugar tão simples, humilde. Mas acima de tudo estava ali a presença de Deus com eles. E diz então a palavra de Deus que a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Estou pensando nessa decisão desse jovem casal em esconder essa criança. Havia um decreto do rei. Havia um decreto que se fosse menino, era para matar. Era para lançar ao rio. Não era para viver. Mas eles não temeram. Eles não temeram esse decreto. Olha o que diz no livro da carta aos Hebreus. Eu vou ler o versículo no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Nós vamos olhar a coragem desse casal naqueles dias debaixo de um decreto, de uma lei, de um rei ímpio, figura de Satanás, aquele que de fato, a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir, aquele que tem destruído famílias, aquele que tem destruído lares desde os primórdios do mundo. Ele continua, podemos dizer, da mesma forma, da mesma maneira. Então o escritor aos Hebreus nos traz à memória essa verdade tão solene. Olha o que diz aqui. E pela fé Moisés já nascido foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. E eu queria destacar aqui, não temeram o mandamento do rei. Não temeram o mandamento do rei. Nesses dias que nós atravessamos, nós sabemos que há um grande investimento da parte desse mundo em, de alguma maneira, tirar os filhos dos seus pais do seio da família ainda bem novo. Crianças ainda bem novinhas são tiradas dos seus pais e praticamente levadas ainda novinhas para as creches, onde vão passar o dia inteiro, o dia todo da parte do dia até a noite, sendo educadas por princípios, por padrões mundanos. Um período da instrução da criança que começa, podemos dizer, no seu primeiro aninho,
até os 5 anos, um período de formação, pela instrução e pelo que ela vê. Não tenho dúvida nenhuma que essas crianças estão sendo destruídas nesses fundamentos especial de família, nesses ambientes, por não passar esse tempo primário das suas vidas ao lado dos seus pais, das suas mães. Mas aqui diz a palavra de Deus que esse casal escondeu essa criança por 3 meses, não temendo o mandamento do rei. Irmãos, eu fico a pensar, não era o primeiro filho. O primeiro filho é Arão. Temos uma filha também, por nome Miriam. Eles estão escondendo essa criança agora. Havia algo nessa criança. Havia algo em especial que essa mãe espiritual podia ver. Esse pai com visão da parte de Deus espiritual podia sentir. Lembra que eu falei, irmãos, em uma mensagem em que eles esperavam o Redentor. Eles aguardavam o Redentor que viria, a promessa era futura, virá o Redentor que vai esmagar a cabeça da serpente. Assim como Eva pôde olhar para os seus filhos. Eva, quando ela teve Abel, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Havia uma expectativa muito grande naqueles dias de que o Redentor estava às portas. Estou pensando, irmãos, que havia expectativas boas no coração desse casal. Eles esconderam. Quero pensar, irmãos, nesses dias, que provavelmente muitas famílias sendo formadas, muitos casais sendo formados. Quais são de fato as suas expectativas, as suas prioridades? Vocês estão pensando em formar uma família para a glória de Deus? Uma família sendo unida em laço matrimonial neste mundo, que o casamento não tem nenhum valor, que o casamento nesse mundo é uma instituição desvalorizada, e Deus está interessado em encontrar homens e mulheres que estejam dispostos a viver uma vida comum, uma vida para a glória dele. E aqui então nós estamos olhando o casal escondendo seus filhos. Que Deus nos dê a sabedoria, irmãos, para nesse tempo em que vamos estar com os nossos filhos pequenos, ensinando pela instrução, ensinando pelo exemplo de vida. Provérbios nos diz que ensine a criança no caminho em que se deve andar, e quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Estava me lembrando do exemplo de Timóteo, da sua mãe, da sua avó, que ensinaram aquele menino ainda pequeno as sagradas letras que o tornou sábio para a vida eterna. As instruções dadas àquele menino levou ele mais tarde a crer no Salvador, a entregar a sua vida. Aquelas mulheres são mais tarde lembradas desse grande papel que desenvolveram na vida daquela criança. Que de fato Deus esteja levantando casais dispostos a viver como Arão, Joquebede,
Que Deus nos ajude a esconder nossos filhos nesses dias das influências. Creio que todo o tempo em que podemos ficar com os nossos filhos nessa fase, podemos dizer ainda de formação, não será perdido. Eles poderão ir na tenra idade para as escolas, mas pode ter certeza que o objetivo é destruir os fundamentos da mente dessas crianças, com instruções, podemos assim dizer, que vão, de alguma forma, serem instrumentos de Satanás para bloquear, para que a boa palavra de Deus seja entendida nos seus corações. Mas, enfim, essa criança precisou, de num dado momento, deixar aquele lugar, podemos dizer, de segurança, de conforto. E essa mãe providenciou uma maneira, um meio, havia planejado, orado, confiado no Senhor, construiu aquele cesto, juntamente com certeza com o seu marido, um Arão e os seus filhinhos, e os levou para a beira do rio, aonde a filha de Faraó descia para se lavar. E ali então Miriam se postou, Miriam se colocou ali, perto, olhando. E nós estamos olhando, irmãos, a soberania de Deus, a soberania divina guiando a vida desse casal. Deus permitiu que a filha de Faraó encontrasse aquele menino, aquele cesto. E aquele menino então chorava. Aquele menino expressava aquilo que uma criança faz, chorar. E quando abriu aquele cesto, a primeira palavra que ouviu aqui diz: e dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias que cria esse menino para ti. Eu estou imaginando aquela menina se pondo ao longe, olhando aquele cestinho onde estava o seu irmão, olhando aquele cestinho e sabia que naquelas águas o seu irmãozinho havia sido colocado. E a providência divina estava guiando tudo. E ela foi e chamou a própria mãe do menino. Versículo 8, e a filha de Faraó disse: vai, pois a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo e me cria-o, e te darei salário. E a mulher o tomou e o criou. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, Ele é a nossa providência. Ele é, podemos dizer, a providência para as nossas real necessidades. Não te deixarei e não te desampararei. Deus estava guiando a vida desse casal que se propôs viver para a glória dele. Aquele menino recebeu instrução da sua mãe. Aquele menino, eu imagino que até os seus 5 anos estivesse ali aprendendo com Joquebede e com Arão instruções que iriam marcar a sua vida para sempre. Que nesses dias
o Senhor esteja unindo casais na semelhança que uniu Arão e Joquebede, para que as igrejas locais sejam de fato fortalecidas no seu testemunho. Ah, irmãos, como é bom a gente olhar para casais, olhar para irmãs e ver nessas irmãs exemplos a ser seguidos. Olhar para um casal e ver, olha, aquele casal ali vale a pena. Vale a pena olhar para eles e ter eles como, podemos dizer, um espelho, algo a ser desejado. Ah, quantos casais que eu conheço, quantas famílias que eu conheço, estão vivendo, procurando viver, criando seus filhos, desejando que os seus filhos sejam de fato preservados, ocultados deste mundo. E eles são inspiração para nós, para mim. Deus está nos mostrando que é possível construir uma família aqui neste mundo, nesse Egito, para ser diferente desse padrão mundano. Que o Senhor, na sua graça infinita, possa ajudar aqueles que estão nos ouvindo. E ao ler esse último versículo, quando a mãe de Moisés foi entregá-lo, e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e o chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Que o Senhor, na sua graça infinita, abençoe grandemente essa porção da sua palavra. Amém.